Olá, tudo bem? Comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma aula do curso Textos Sagrados na História, Oralidade e Escrita, aula de número 4, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Nesta aula, nós continuaremos no Japão. Chegamos ao Japão na última aula, continuamos nesta segunda parte, né, relativa ao tema da religiosidade, das escrituras, dos textos sagrados na antiguidade japonesa. Hoje é 22 de março de 2021, transmissão ao vivo acontece às 5 horas da tarde, sempre retransmissão aos domingos, originalmente era sábados, mas agora está aos domingos na Pós TV 247. Então a gente transmite ao vivo pelo canal Paz e Bem e retransmite no domingo seguinte pela Pós TV 247. Deixa eu convocar nosso Pedro. Na verdade, convocar não, ele é que me convoca. Ele já está na sala de aula aqui, só estava num cantinho esperando ser anunciado para ocupar o centro do palco aqui. Tudo bem, Pedro? Como é que está você? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade que nos acompanha. Tudo bem, é modo de dizer, né? Para encarar aí o desafio e os desfechos ou as resultantes dessa política de morte, né, aplicada com tanta eficácia no nosso país, né? Sim, sem horizonte de solução por enquanto, né? Sem horizonte de solução. Hoje cedo dei uma... agravamento, né? Hã? Perspectiva de agravamento ainda maior. Né? Sim, a situação vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar bem. O Brasil, semana passada, ultrapassou os Estados Unidos em número de mortes diárias. Na última semana, como um todo, o Brasil sozinho teve 25% das mortes do mundo. Impressionante, realmente, o que está acontecendo aqui no país. Enquanto os Estados Unidos vacinam 3 milhões de pessoas por dia, nós aqui caminhamos a passo de tartaruga. Para que vocês tenham uma ideia, os Estados Unidos terão vacinado toda a sua população adulta até o final de maio. Estou falando isso não porque ame os Estados Unidos, nem nada, nem porque admire, nem nada disso. Só para dizer que a questão do Covid não é uma questão sanitária, Pedro. É uma questão político-sanitária. Porque até dia 21 de janeiro, gente, 2 meses, até exatos 2 meses atrás, a situação dos Estados Unidos era a mesma lama, era o mesmo lodaçal onde nós estávamos metidos com o governo Trump. Negacionismo, não tinha vacina, tinha boicote, tinha todo esse cenário que a gente tem aqui. Em apenas 2 meses, com um governo minimamente decente, a situação mudou da água para o vinho, e lá é cada vez menor o número de pessoas infectadas e mortas pelo coronavírus, enquanto aqui é essa desgraça que a gente vê, né, Pedro? A questão não é a pandemia apenas. A pandemia é parte do problema. O maior problema é governo mesmo. Sim, é a combinação fatal vírus-verme, né? Pandemia, pandemônio. Agora, Mauro, se me permite essa observação ainda, eu tenho pensado muito nisso, acho que a gente já trocou essa ideia, pelo menos já partilhei essa ideia com você. O Brasil foi feito a partir de uma lógica segundo a qual a população é feita de peças de reposição, né? Se nós consideramos o que foi o tráfico negreiro, o que foi o tráfico negreiro se não isso, né? Uhum. Uma logística, né, articulada para fazer reposição de peças que iam perdendo o gasto, né? Uhum. Perdendo a utilidade, perdão. Iam ficando gastas. Uhum. E você traz mais, você repõe. Peça de reposição. Que era a lógica que já imperava na relação com os povos originários também, né? Exatamente. Se não serve, você elimina. E aquilo que serviu durante um tempo e se foi, acabou, gastou, desgastou, você troca, você substitui, né? Então, o Brasil é feito a partir desta lógica, né? Se a gente está numa longa duração. Então, é triste entender que num contexto como esse, uma questão fundamental sendo discutida no Congresso
é o privilégio para que determinadas famílias possam educar seus filhos e filhas em casa. É tirar essas pessoas da sociedade, do compromisso com a sociedade, é isolá-las, é fazer o apartheid de todo tipo. E deixa morrer do outro lado. Sim. É que a gente naturalizou, né, Pedro? Mas o Brasil está fundado sobre um apartheid racial e social que está vinculado à sua fundação. Está vinculado à sua fundação. Exatamente. E a gente agora caminha para esse cenário. Vacinação em massa para a elite brasileira e para aqueles empregados e empregadas que a elite considera que representam algum risco. Nós vamos ter daqui a pouco, gente, no país, pode esperar, espera. Controle interno de acesso. Vai ter áreas do país em que a pessoa só vai entrar se tiver a carteirinha com a vacinação. Nos condomínios dos milionários, e assim vai. Nós vamos ter verdadeiros... Isso na África teve um tempo que se chamavam bantustões, né? São áreas segregadas, só que lá, aqui ao contrário dos bantustões africanos, dentro vão estar os muito ricos, né? E a ironia, né, Mauro? Eu li em algum lugar, não sei se foi no 247, que um grupo de empresários do Mato Grosso fretando um avião para eles e suas famílias irem para Cuba. Vai para Cuba para se vacinar. Essa é a triste ironia dessa história. Quem está salvando o Brasil do anticomunista, visceral, do fascista, genocida, podemos usar outros adjetivos, mas acho que esses três são suficientes. Bolsonaro, são Cuba, com a sua vacina soberana, que vai ser produzida em altíssima escala, em consórcio com a China com a Coronavac, a Rússia com a Sputnik, e a Venezuela com o oxigênio, que começou com o Amazonas, agora está indo para o Amapá também. Né? Essa é a triste ironia em cima desses fascistas aí. Pois bem, é isso aí. Vamos lá, aula, textos sagrados no Japão, vamos embora. Alegria grande. Deixa eu saudar a nossa comunidade e começar com uma notícia triste e a nossa solidariedade, né, Pedro? Nossa querida amiga Ivone Marinho. Conhecemos tanto Pedro quanto eu no encontro do 247 lá em Recife. Ela que mora entre Gravatá e Recife, esteve lá com a gente, nossa, nos acolheu, foi muito, muito sensível e generosa. Ela está contando aqui para nós que hoje morreu a cunhada dela por coronavírus. E ela diz, minha família fazendo parte da estatística, dói muito saber. Nossa solidariedade, né, Pedro? Grande Ivone. Sinta-se abraçada e beijada por nós, Ivone. E essa é uma coisa dramática, né? Acho que nessa altura do campeonato, quantas famílias no Brasil existem ainda que não perderam alguém? Né? Na minha perdemos, na do Pedro perdeu, na sua perdeu agora. Quantas famílias, né? Acho que cada vez são menos, né? Daqui a pouco será uma... Não há ninguém que não conheça alguém que já se foi. Exatamente. Dramático. 300 mil pessoas, vamos a 500 mil até a metade do ano, um pouco depois disso. Maria de Fátima Lima Vasconcelos, hoje ela chegou super cedo na sala de aula. Maria de Fátima, muito bem chegada, irmã do nosso Pedro Lima Vasconcelos. Lamartine Oscar Veiga, com a gente aqui todos os dias, hoje já tivemos juntos lá no Rio das Ondas, né? Lamartine. Noni Ostrover, esperando mais uma aula delícia com chá da tarde. Opa, tô com inveja, estava tomando um cafezinho aqui. Noni. Beth Silva, o Lázaro Álvares Pereira, Josenira Rodrigues, Danilo Damasceno, ansioso pelo início da aula, todos nós, né? Maria Isabel Marques, Albenir Alexandrina, mandando os sentimentos dela para a Ivone, acho que todo mundo aqui partilha desse abraço virtual na Ivone, né? Maria de Lourdes Martinelli, o Cristiano Aparecido dos Santos, falando lá do CEBI de Morungaba, em São Paulo. Nossa Josi Negreiros, Pedro Celomar Sem, Carlos Mucuri, Cristóvão Filho, João Batista de Brito, Maria Cláudia Junqueira, Marcos Vinícius Fernandes, lá do Rio de Janeiro, a Maria Tereza Alves Silva, Ângela Maria Braga Esquivel. Opa, bem-vinda, bem-vinda. Caloura, é a primeira vez que acompanhei ele ao vivo a aula, embora tenha acompanhado todos os cursos do professor Pedro desde Canudos. Caloura ao vivo. Ângela de Juiz de Fora, fantástica, grande Juiz de Fora do nosso Faustino Teixeira, Juiz de Fora de tanta gente querida. Florentino Gutierrez Preto, de Laranjal Paulista, como sempre, Regina Parenza, o Rider, lá de Russas, adoro o nome dessa cidade, Russas, no Ceará. Por que será que essa cidade se chama Russas? E depois conta para nós, Rider.
Viviane Moura, Antônio Inácio Greco. Oi, Antônio mandou mais um texto, né? Ele que está fazendo a transcrição. Nosso escriba. Hã? Nosso escriba. Escriba, é isso aí. Grande. Ele está fazendo transcrição de todas as aulas, com pesquisa, está deixando pré-pronto um livro desse curso quando encerrarmos com ele. Vai ser um livro coautoria Pedro Antônio. Até um nome bonito, Pedro Antônio. Marilda Teix, Luzvânia Franco, Célia Souza, Tereza Pinto, Mônica Viana, muita gente chegando para essa nossa aula. Américo Fortal aqui com a gente, Arimateia Moraes, do CEBI de Mossoró, Lennon Andrade, Cândida, Maria Tereza Brasília, a Terezinha Casimira Albuquerque dizendo, não só tem russas, tem Nova Russas também no Ceará. Maravilha, esse país realmente é muito, muito legal. Aqui, o Florentino Gutierrez Preto, mas tem uma ignorância que está se espalhando pelo país inteiro. Né? Aqui em Laranjal estão lavando as ruas com água sanitária, como se isso contivesse a pandemia. O outro dia lá um vereador, acho que do Rio Grande do Sul, falando para aspergir álcool sobre a cidade, como se isso pudesse conter a pandemia. É de uma ignorância, o negacionismo realmente é de uma ignorância sem tamanho. É isso aí. O Lennon, terminando a última saudação aqui para o Lennon, né? Lennon Andrade, com certeza o nome dele é por causa do John Lennon. Não podemos perder a capacidade de chorar. Por sinal, se eu não estou enganado, o Lennon Andrade é pastor. Isso, semana passada estava conosco, isso, exatamente. Estava conosco aqui semana passada, né? Não podemos perder a capacidade de chorar com os que choram nessa horrorosa pandemia. Essa capacidade de empatia com o outro é o antídoto para o comportamento diabólico, segregatório das elites. Raquel Monteiro, Denise de Almeida Costa e Maria Gabriela Melo da Costa. É isso aí, o Leno Andrade dizendo isso mesmo, tanto para o nome quanto para a condição dele de pastor. Muito bem chegado. Pedro, vamos lá. Nossa, então, segunda aula sobre as escrituras sagradas, sobre os textos sagrados da antiguidade japonesa. Vamos lá, então. A continuação do que era o nosso percurso na semana passada, naquela terra do sol nascente. A gente tratou de situar um pouco o aparecimento daqueles textos que são considerados os inauguradores da literatura japonesa, né? O Kojiki e o Nihonshoki, né? Surgidos no século VIII da nossa era, pouco tempo depois de ter chegado àquele arquipélago, né, a escrita de matriz chinesa, um elemento que vai concorrer de maneira muito importante para a unificação política, né, do arquipélago sob uma única soberania, né, do clã Yamato. E a gente via que o Kojiki e o Nihonshoki se constituíram como textos extensos, livros, que tratavam de coletar materiais tradicionais, né, materiais cultivados, transmitidos ao longo de séculos, quem sabe milênios, né, pelos diversos clãs que habitavam aquelas ilhas todas e que desenvolviam suas trajetórias de maneira significativamente autônoma. A unidade política, sob uma única soberania, como eu dizia, não foi alcançada, primeiro, sem conflito, segundo, não foi alcançada sem o concurso desta operação, desta produção literária, que tratou de juntar, de coletar e ordenar materiais, textos transmitidos, né,
ao longo desses tantos séculos e no meio dessas tantas tribos, clãs e agrupamentos, dando-lhes um ordenamento. Era necessário, sentiu-se a necessidade de produzir uma narrativa que unificasse o arquipélago como uma nação, de modo a que todos os segmentos se vissem de alguma maneira representados ali, identificados ali. Tanto é que se diz, né, e aí eu recolho observações feitas por especialistas aí nessa literatura, nessa temática, o Nihon Shoki, que é escrito alguns anos depois do Kojiki, ele justamente parece pretender complementar, ou pelo menos dar um acento diferenciado em relação à coletânea anterior. Por quê? Porque tradições de determinadas tribos não teriam sido contempladas de maneira satisfatória. Por outro lado, o Kojiki tem um apelo mais à identidade interna do Japão, digamos assim, enquanto o Nihon Shoki tem a pretensão de situar o arquipélago japonês num quadro mais amplo, né, numa cena, digamos, internacional, vamos usar essa expressão. Nós terminamos, Mauro, o nosso encontro da semana passada com a leitura e o comentário de uma passagem do Nihon Shoki, que justamente apresentava, essa passagem, né, apresentava, né, a imagem, a cena dos primórdios absolutos, se é que se pode dizer assim. O texto remete para aquele tempo muito antigo, muito remoto, absolutamente ancestral, em que o céu e a terra ainda não estavam separados. O texto diz: formavam uma massa caótica, como um ovo, com poder germinativo e limites vagamente definidos. Então, a imagem do ovo para fazer pensar, né, no céu como uma abóbada, né, ou uma metade, né, deste ovo, né, o seu elemento mais puro e claro, o elemento mais puro e claro do ovo, né? Vai formar o céu, o elemento mais pesado e mais denso, né? Então, fica embaixo, forma a Terra. E o fragmento que a gente comentou dizia: depois que a Terra se fixou, os dois produziram seres divinos. Isso é interessante, Mauro, porque, veja, na tradição judaico-cristã islâmica, vou me acostumar sempre a falar em três: judaico-cristã e islâmica, porque a matriz é fundamentalmente a mesma, né? Você tem um soberano que cria céu e terra. Vamos lembrar do livro do Gênesis. Aqui você tem alguma coisa que precede o aparecimento dos deuses. E eu lia essa semana, Mauro, pensando aí no nosso encontro, né? Eu lia um comentador, na verdade, o tradutor do Kojiki para o espanhol. Há uma boa tradução do Kojiki para o espanhol. Em português nós não temos. Ele dizia: prestem atenção quando vocês lerem esses textos que tratam das origens, que os verbos, eles aparecem com sujeito indeterminado.
Então, não é que existe o soberano que decidiu fazer alguma coisa e aquela coisa se fez. Apareceu. Separaram-se. Ou então, os sujeitos dos verbos são aqueles que, na lógica judaico-cristã islâmica, seriam o objeto do ato criador. Então, depois que a terra se fixou, né, o céu se formou primeiro, depois se fixou a terra, os dois produziram seres divinos. Pedro, então, nós temos me socorrer aqui, ó, só para que as pessoas... Porque eu não sei, nós temos afinidade com essa tradição judaico-cristã islâmica, mas não necessariamente todo o nosso público tem, né? Mas para que você tenha uma ideia, então está aqui a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia começa assim, não é que ela começa, foi a primeira coisa a ser escrita, mas na organização ela começa com o livro do Gênesis, diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Um pouco mais adiante, Deus disse, haja luz, e houve luz. E assim vai, e ele vai criando tudo. É disso que você está falando, né, Pedro? Isso que eu estou falando, exatamente. Então, você tem um senhor, uma figura absolutamente poderosa, que precede o ato criador, né? Precede a criação, precede o ato e precede a criação, por consequência. E aí ele decide fazer, e nesse caso, o poder dele se manifesta pela palavra que ele pronuncia. Né? Haja luz. E no texto bíblico está claro, né? Havia um pressuposto de que Deus já existia antes de criar o céu e a terra. Exatamente. Vamos problematizar depois, não vou fazer isso agora, porque senão a gente foge do Japão, né, e vai para Israel. Mas, fundamentalmente, a diferença a ser estabelecida, o contraponto a ser estabelecido é esse. Você tem Deus, o ato de criar, e a criação se manifesta como resultado da ação criadora do Deus existente num tempo prévio, né? Desde sempre, etc, etc. Aqui não. Aqui se diz, o céu se formou primeiro, depois que a terra se fixou, os dois produziram seres divinos. Ou seja, as divindades emergem deste processo de constituição do cosmos. Então, usando a linguagem, né, da ciência da religião, Mauro, em vez de você ter a teogonia, né, o aparecimento das divindades, e depois a cosmogonia, como decorrência do que acontece no mundo das divindades, ou no âmbito da divindade, não importa aqui, você tem o inverso. É a partir da constituição do céu e da terra que se produzem os seres divinos. Ora, isso é uma inversão em relação à lógica que nós conhecemos, mais, né, que vem da tradição que se impôs aqui, é uma distinção que vale a pena ser feita. No Kojiki, não se diz diferente. Eu quero passar aqui agora comentando alguns fragmentos deste Kojiki, e depois vou passar para um outro texto, para a gente também ter uma ideia de outra fresta desse mundo japonês, que a gente só está tangenciando, né, Mauro? Só que a gente está fazendo aqui um convite depois para as pessoas irem mais a fundo. Mas veja só como começa aqui o Kojiki. Quando pela primeira vez se separaram o céu e a terra, divindades que surgiram no altiplano do céu foram essas. Altiplano do céu é uma expressão assim rebuscada, uma expressão eloquente para dizer o alto céu, né? O centro do céu. E aí se diz do surgimento de 3 divindades. 3 divindades que apareceram no altiplano do céu quando céu e terra se separaram. Então, era preciso primeiro ter o céu para que as divindades aparecessem naquela instância, naquele lugar, digamos assim. Né?
Aí vem os nomes dessas divindades, eu não vou me atrever a ler esses nomes aqui, mas um deles significa Augusto Kami do centro do universo. E a palavra Kami, Mauro, é muito importante na tradição religiosa, cultural japonesa, porque Kami, ao mesmo tempo que indica divindade, indica também o divino que você pode encontrar perpassando lugares, espaços, inclusive palavras. Então, quem escreve sobre o assunto usando os nossos caracteres latinos, muitas vezes distingue Kami com maiúsculo e Kami com minúsculo. Kami maiúsculo para dizer de entidades e Kami minúsculo para dizer quase que de um adjetivo do divino que permeia diversos lugares, espaços, situações, palavras, a palavra sagrada, a palavra divina, que é muito importante nesse universo. Então, você tem o Augusto Kami do centro do universo, Augusto no sentido adjetivo também, né? Quer dizer, o digno de honra. E ele está associado com uma estrela, a estrela polar, a estrela brilhante que se vê no hemisfério norte, né? Depois você tem o outro Kami, que é o criador das maravilhas. E um terceiro, o Kami criador dos tesouros. Então, para deixar mais clara a ideia de Kami, recolhi uma observação aqui. Kami são seres sobrenaturais com um poder e uma capacidade superior àquelas humanas que residem ou se materializam em objetos e seres. O número dessas figuras, né, é incomensurável. Inclusive, se tende a dizer, eles não têm como ser reproduzidos iconicamente, iconograficamente, porque eles têm formas, né, e apresentações e modos absolutamente distintos, né, uns dos outros. Então, mas você tem esses três Kami, né, absolutamente primordiais. Eles aparecem, então, no altiplano do céu. Depois, aqui na Terra também, o parágrafo seguinte do Kojiki vai dizer, quando a Terra ainda não se havia solidificado, para mim me chama muita atenção, Mauro, e essa ideia da Terra não sólida, a gente falou disso semana passada, não sólida o suficiente, não sólida de maneira absoluta, né? A meu ver, isso tem diretamente ligação com a experiência cotidiana daquele arquipélago. Né? Isso aparece em vários lugares no texto. Então, a Terra que ainda não estava solidificada, por ser ainda jovem, ela se assemelhava a uma superfície de azeite flutuante e a deriva, a Terra à deriva. Né? Expressões poéticas também muito refinadas, né? Surgiu uma força vital que, como se tratasse de um broto de juncos que cresce em um pântano, acabou convertendo-se em duas outras divindades. Então, 3 divindades no alto plano do céu, mais 2 divindades nesta terra pantanosa, né, ainda não sólida, enfim. Aí, então, você tem essas 5 divindades primordiais que surgem com a separação entre o céu e a terra. Aí depois se fala do aparecimento de mais 6 casais. E é sempre ele e ela. E a palavra usada para identificar o casal é uma palavra que tanto pode significar irmão e irmã, como pode significar marido e mulher.
Por fim, depois desses 6 casais, aí aparece um casal absolutamente fundamental. Vou aqui arriscar a pronúncia. Izanagi no Kami, ele. E Izanami no Kami, ela. Izanagi no Kami, Augusto macho que atrai. Izanami no Kami, Augusta fêmea que atrai. E aí, esse momento do texto termina dizendo todas essas divindades, desde as 5 primordiais até este último casal, formam as gerações conhecidas como as 7 gerações da Era dos Deuses. Aí, Mauro, o capítulo seguinte do Kojiki, ele vai consagrar-se às peripécias deste último casal, Izanagi Izanami. Por quê? Porque todas as divindades celestiais, as anteriores, pediram ao casal que eles, de novo, Mauro, que eles pusessem em ordem todas estas terras flutuantes, fazendo-as sólidas e firmes. E a narração prossegue. E lhes entregaram uma lança revestida de joias. Os 2 deuses revolveram as águas com a lança. A água produziu ruído ao dar voltas, e na ponta da lança se formou uma gota, que se foi fazendo mais e mais sólida e grande, até se converter numa ilha. Mas por que uma ilha? Por óbvio. Por óbvio. Os 2 deuses desceram a esta ilha, onde deram caráter sagrado a um pilar, uma coluna, e levantaram um amplo palácio. E neste âmbito, deste palácio, nesta ilha, que se constituiu a partir de uma gota que desceu da ponta da lança que o casal colocou nas águas que estavam ali revolvidas. Então, eles vão viver o seu idílio amoroso. Então, você tem... É um texto muito bonito, de um se declarando ao outro e admirando a beleza do corpo um do outro. Né? E aí, eu vou avançar um pouquinho mais adiante. Eles entendem que eles devem unir-se sexualmente, dando uma volta em torno deste pilar. Mas um faz o movimento anti-horário e o outro faz o movimento horário, e ali eles se encontram. Então, Izanagi diz a Izanami: tu começa a caminhar pela direita e eu farei pela esquerda até que nos encontremos. Havendo-se assim posto de acordo, deram a volta em torno ao pilar sagrado. Ao se encontrarem, a deusa disse: ó, que homem mais formoso! E o deus respondeu: ah, que mulher mais formosa! E o deus acrescentou. Vejam como no detalhe se revela um aspecto fundamental da sociedade, Mauro. O deus acrescentou: não está bem que seja a mulher a falar primeiro. Porque foi ela que fez a declaração, né, quanto à beleza do companheiro, né? E isso vai ter consequências importantes. Então ele diz: não está bem que seja a mulher por falar primeiramente.
E a narração prossegue. Mas eles uniram e acabaram por gerar uma criança sanguessuga. O fato de a mulher ter falado primeiro, a deusa mulher ter falado primeiro, resultou numa gravidez cujo rebento era uma criança, literalmente, uma criança sanguessuga. Quem traduz o Carlos Rubio, que é esse autor espanhol, fez essa tradução do Kojiki. E esta criança é colocada num cesto e abandonada nas águas do mar. E aí geraram um outro rebento, que também nasceu com problemas. Também foi largado. E aí o casal se dá conta de um problema e eles dizem um ao outro: os filhos que tivemos resultaram funestos. Será bom consultar os deuses celestiais. E quando eles consultam os deuses, né, os deuses das gerações anteriores, esses deuses dizem: não foi bom que a mulher falasse por primeiro. Voltem à terra e realizem o mito, aliás, o rito, corretamente. Nossa Senhora. Pobres mulheres japonesas. Cacetada. Então, pois é. Então, os dois deuses regressaram à terra e repetiram o rito, contornando o pilar sagrado. Fizeram a mesma ritualística, mas na hora de um admirar a beleza da outra divindade, quem fala primeiro é ele. E aí a ordem se estabelece. Veja o poder, o poder fundacional do mito, né? Que coisa fundamental. Fundamental no sentido etimológico mesmo que a palavra tem. E aí, bem, eles se unem sexualmente, e aí a prole que advém é toda ela absolutamente admirável. Admirável. Agora, Mauro, eu estou resumindo aqui, porque a narração ela é muito detalhada, né? O que nascem são ilhas. Os filhas deste casal são ilhas. Então, é muito interessante, eu não sei se eu consigo expressar aqui o meu pensamento, né? Que a configuração territorial do arquipélago jogue um papel tão fundamental na estrutura narrativa do mito desde a sua origem. Ali está sendo gestado o Japão. Não é à toa que aquela primeira gota que caiu da lança, né, era uma ilha. Aí se vai falar das várias ilhas, né? Cada qual com seu nome, uma ilha com 4 rostos, uma ilha com 3 rostos, né? Mais 5 ilhas, enfim. Quando se chega ao final de 8 ilhas, o texto faz um arremate, dizendo: por terem nascido primeiramente estas 8 ilhas, nosso país é chamado o país das 8 grandes ilhas. E 8, Mauro, na simbologia, na cultura japonesa, é o número da plenitude. Então, 8 aqui não é apenas 1 mais 1 mais 1 até chegar a 8. É a totalidade, não é, do arquipélago. E por isso o país é chamado assim, o país das 8 ilhas. E depois continuam a aparecer ilhas, e mais ilhas, né? E aí no capítulo 4, o texto diz: depois de haverem gerado as ilhas,
Izanagi e Izanami passaram a criar os deuses. Veja, é uma lógica absolutamente distinta, é surpreendente para nós que herdamos a cultura que herdamos, né? E aí vem muitas divindades associadas ao mar, a rios, portanto, as águas doces, as águas salgadas. Né? Na medida em que as águas salgadas se separam das águas doces, mais divindades aparecem. O deus do vento, né? O vento que agita o mar, né? Tudo tem muito a ver com a experiência vivida por essas populações. A divindade das árvores, das montanhas, das pradarias. E a cada vez que alguma coisa se distingue de outra, então montanhas de um lado, pradarias de outro, aparecem mais divindades. Bem, finalmente, Izanami gerou o deus do fogo. E esse foi o elemento terrível para ela. Por quê? Porque quando ela gerou o deus do fogo, ela, diz o texto, queimou seus órgãos sexuais e caiu enferma. E ela vai morrer. Ela vai morrer. Mas mesmo ela doente, mortalmente doente, o texto vai dizer que dos seus excrementos, da urina, das fezes, do vômito, vão nascer divindades também. E ao final, se vai dizer que o casal deu à luz 14 ilhas e 35 divindades. E aí há uma raiva de Izanagi, né, que se lamenta, então, por ter perdido a mulher por causa de um filho. E aí ele vai, inicialmente, chorar sobre, né, o corpo da deusa, e das suas lágrimas nasce uma deusa que mora na colina tal. Os restos de Izanami foram enterrados numa região tal. Tudo vai sendo significado, né, pelo relato. Toda a geografia vai sendo configurada miticamente. E depois disso, ele corta a cabeça do filho, do deus do fogo. Mas aí o sangue impregnado na ponta da espada salpicou as numerosas rochas sagradas que por ali havia, nascendo deste sangue 3 divindades. O sangue impregnado na parte superior da espada salpicou outras rochas, mais 3 divindades. O sangue impregnado na empunhadura da espada escorreu por seus dedos, nascendo daí 2 outras divindades. Né? Então, 8 divindades, 8, não por acaso. Né? Aí cada divindade recebe o seu nome e vai embora. E depois há uma cena, Mauro, eu não vou comentar aqui porque o tempo corre, que é a viagem que Izanagi faz ao mundo dos mortos para visitar a sua mulher amada. Isso é um tema que vai aparecer em outras mitologias, em outros textos também, vamos lembrar, né? Orfeu, na mitologia grega, né? Indo atrás da sua Eurídice. Enfim, é um paralelo. Os estudiosos não sabem explicar como é que se manifesta em culturas assim tão distantes, né? Uma da outra. De toda maneira, Izanami se torna a senhora do mundo dos mortos. Quando Izanagi volta do mundo dos mortos, vou passar adiante, ele precisará fazer a sua purificação, porque ele se encontrou com, né, o pútrido, com o corroído, né, que representa a morte. Então, ele deve fazer um rito de purificação.
E a cada gesto que ele faz de lavar uma parte do corpo, surgem divindades. E assim o mundo vai sendo povoado desses kami, e também, agora me foge a palavra, deixa eu achar aqui, que é uma, digamos, mikoto. É um outro tipo de expressão para dizer do divino, mas não com a mesma força, com a mesma energia que o termo kami. Bem, a cada parte do corpo, eu ia dizendo, não é, que ele lava, surgem divindades. Eu vou aqui para os três momentos finais desse gesto, desse rito de purificação a que o deus Izanagi se submete. Quando o deus Izanagi lavou seu augusto olho esquerdo, nasceu Amaterasu. Ou Amaterasu. Quando lavou o augusto olho direito, nasceu Tsukuyomi. Quando lavou o augusto nariz, nasceu Susano. E essas entidades, elas são particularmente importantes a ponto de o Izanagi, depois de terminar o rito, diz a narração, ele é movido por uma profunda alegria e diz: gerei um após outro meus descendentes, a cada parte do corpo que ele ia purificando. Mas ao final eu alcancei filhos augustos. Esse termo augusto, né, é digno da maior honra, é destinado, esse adjetivo é destinado a essas três divindades: Amaterasu, Tsukuyomi, Susano. Izanagi, ele tomou o colar de contas que lhe caía do pescoço e, agitando-o suavemente até fazer soar o delicado som das suas contas, entregou-o a Amaterasu com estas palavras: tu governarás o altiplano do céu. Tu governarás o alto céu. Depois disse a Tsukuyomi: tu governarás o mundo da noite. Depois ordenou a Susano: tu governarás o amplo mundo dos mares. E aí eu tenho a requalificação, a reconfiguração mítica dos espaços fundamentais. O governo do céu é o sol. Amaterasu é uma divindade feminina articulada ao sol. Em geral, nas mitologias, você tem o inverso, né? Uhum. Mas aqui você tem o inverso disso. Você tem Amaterasu, que governa no sol, como o sol, encarnada no sol, visível no sol, ela governa o céu. Depois diz a Tsukuyomi: tu governarás o mundo da noite. É a lua. Tu governarás o amplo mundo dos mares. O mar e o vento. Então, o mar sempre associado com águas revoltas. Águas revoltas. Tudo a ver, né? Com aquilo que
sabe que acontece, né, naquele mundo, naquelas ilhas e das águas turbulentas. Pedro, nosso Antônio Inácio Greco e a Cássia Greco, eles aqui formulam o seguinte, que Kami como Augusto, divino, Deus, e aí eles vão fazer a junção com aquele Kami que é o mais conhecido de todos nós no Ocidente, o kamikaze, aqueles pilotos que se lançavam com os seus aviões nos navios, especialmente dos Estados Unidos. E aí Sim. Eles vão trazer aqui essa hipótese, que é os kamikaze, então, como Deus do vento, o Augusto vento, vento divino, algo por aí. E, de fato, e aí o Leno Andrade, né, hipotetiza sobre isso, dizendo isso, né, que o sentimento de motivação do piloto kamikaze era de um ato messiânico, talvez. E quando a gente vai olhar para a ideia de kamikaze, de fato, kamikaze é uma palavra que no japonês laico, se é que pode dizer assim, significa tufão. Então, portanto, mais uma vez, vento mesmo. Sim. E aí eles vão... na tradição japonesa, né, de kamikaze como vento divino, são dois tufões que teriam se confrontado com as tentativas de invasão por duas tropas mongóis do Kublai Khan, isso no século XIII. Então, os tufões seriam os responsáveis por impedir que os mongóis invadissem o país. Então, kamikaze. Interessante, né? Digressão interessante, claro. Eu li alguma coisa a esse respeito, mas não parei para pensar mais detidamente. Mas eu encontrei essa conexão, acho que é interessante, inclusive, porque traz para uma referência mais atual, né? Mais próxima de nós no tempo e na conjuntura. É isso. Para pensar que a palavra kami, ela abarca um universo incomensurável, né? Infinito quase, né? de referências ou de representações, de imagens, não no sentido de uma representação colorida que você possa ter, né? Nada formatado, mas, enfim, concepções do divino, talvez seja o melhor, né, que a gente possa... Essa constelação do divino japonês, vamos dizer assim, é muito interessante, porque ela parece muito mais fluida do que outras concepções que a gente conhece, né? Há uma certa fluidez, né, nesses personagens todos, há uma coisa bem menos concreta do que talvez as imagens e textos de outras culturas, né? Há quase eu diria, uma inquietante fluidez. Isso. Para o nosso universo, né? Acostumado a fazer uma personalização, não é? Muito, quase concreta, né, destas entidades. Então, a gente fala, na tradição cristã, a gente fala de Deus como pessoa, né? 3 pessoas, né? Tem nome, né? E é o nome da pessoa. Aqui você tem a nomeação, mas é a nomeação de alguma coisa gelatinosa, né? De alguma coisa que não tem forma. Sim. As primeiras entidades lá, o Kojiki diz claramente, deixa eu achar aqui a expressão, as 2 primeiras divindades, as 3 primeiras, aliás, nasceram independentes sem jamais mostrar sua forma. As 2 nasceram independentes sem jamais mostrar sua forma. É alguma coisa que em determinados contextos culturais, religiosos, teológicos, enfim, soa estranho, mas, ao mesmo tempo,
é alguma coisa que expressa algo que me parece muito importante para se entender no universo das religiões. A percepção, em alguns lugares, em alguns contextos, mais clara do que em outros, de que o divino não pode ser definido, não pode ser delimitado. Na hora que você delimita, você enclausura, você domestica, você controla. Claro que no âmbito das dinâmicas religiosas, esse processo de domesticação vai acontecer. Né? Mas, em vários cenários, você encontra uma dialética, né, entre esses dois polos. Né? Aquilo que é manipulado, que acaba sendo manipulado, mas o apelo a que se mantenha uma reserva. O que um teólogo cristão, né, que você conhece bem, que é o Paul Tillich, ele falava da necessidade de deixar Deus ser Deus, falando na linguagem cristã, né? Vamos tratar de deixar Deus ser Deus. O Lennon faz uma pergunta aqui. Diz assim: o texto, via de regra, dá origem à religião ou religiões. Então, a que religião ou religiões esses textos sagrados deram origem? Não. Lembre que na semana passada a gente disse que o Kojiki e o Nihon Shoki, eles não são propriamente textos sagrados no sentido, por exemplo, que a Bíblia é no mundo cristão, a Tanakh é no mundo judeu, ou o Corão no mundo islâmico. Por quê? Porque eles não foram coletados para serem usados nos rituais. Eles foram coletados para um propósito político, que era o da unificação, né, do Japão sob uma única soberania da dinastia lá, Yamato. Foi essa dinastia que mandou fazer essa coletânea. Daí que eu dizia que a importância principal do Kojiki e do Nihon Shoki é o seu caráter de coletânea. Esses livros, eles coletam materiais de múltiplas proveniências. Mas, e aí acho que agora trato de dialogar mais diretamente com a questão do Lennon, na medida em que a família imperial ela se estabelece neste lugar absolutamente privilegiado, e na condição de descendente de ninguém menos que Amaterasu, a divindade do Sol, da qual a gente estava falando. Ela é a fundadora da dinastia, a fundadora mítica da dinastia. Então, o que entra em jogo é um processo de unificação político-religiosa levada a cabo ao longo desses séculos, né, por essa dinastia, e que se tentou reforçar. Isso pode parecer coisa da antiguidade, mas se tentou reforçar essa unificação, Mauro, na segunda metade do século XIX, quando de maneira absolutamente formal a divindade do imperador. Não que isso já não fosse dito, celebrado de alguma maneira, mas você tem uma afirmação mais contundente disso, que depois terá que ser revogado, né, no final da Segunda Guerra, com o Hirohito. Então, Lennon, se diz que esta religião que se pretendeu ver unificada por obra e ação, né, das políticas desenvolvidas no Japão ao longo desses séculos todos, é a religião chamada Shintoísmo. Mas que ninguém vá procurar no Shintoísmo uma unidade doutrinária, uma unidade ritual. Ela não existe.
existem elementos que aproximam, que estabelecem elo. Nós vamos ver um ainda. Eu espero que a gente tenha tempo. Espero que tenha. Mas existe na religião tradicional japonesa, manteve-se, melhor dizendo, nesta religião, uma autonomia ritual extremamente grande. De maneira que, quando você fala de shintoísmo, como o nome de uma religião, e assim se costuma, né, denominar a religião do Japão, se está falando de um grande coletivo, né, em que determinadas práticas rituais são comuns a uma ilha, a uma região, e são desconhecidas em outra. Mas tudo compõe o Shinto, este caminho, né, tradicional do Japão. E este nome Shinto foi criado para fazer frente, por exemplo, à entrada do budismo no Japão ali, né, em meados do primeiro milênio também da nossa era. Mas o budismo entrou, se amalgamou em alguns lugares sim, em outros lugares não, em outros lugares mais, em outros menos, com muita autonomia. De maneira que esses textos, eles não fundam a religião, mas eles brotam de um universo religioso ao qual se pretendeu estabelecer, para o qual se pretendeu estabelecer um fio que estabelecesse a conexão. O Kojiki, o Nihon Shoki, não são livros que as pessoas têm em casa. Não. A gente precisa sempre prestar atenção à especificidade, né, de cada lugar, de cada contexto, de cada cultura, né? Mas esses livros não são nada comparáveis, no sentido que você coloca, ao que a gente tem nas religiões surgidas do Oriente Médio. Agora, Mauro, o tempo mesmo é relativo, né? Se você me permitir, eu vou dar um passo para a gente terminar nosso périplo pela terra do sol nascente. Aí, que o Japão seja a terra do sol nascente, né? Qualquer semelhança com a Amaterasu, a deusa do sol, de cuja estirpe vem a família imperial japonesa, não é mera coincidência, né? Não pode ser mera coincidência. Um autor que eu andava lendo, então introduzo o meu tópico final. Um autor que eu andava lendo sobre esses temas aqui, preparando o nosso encontro, ele diz o seguinte: o que talvez se aproxime, não que seja igual, mas o que talvez se aproxime deste conceito de texto sagrado que nós concebemos a partir desta herança judaico-cristã islâmica, seja um conjunto de preces encontradas numa outra obra, que é o Enji Shiki. Eu encontrei isso escrito junto, separado, com hífen, Enji Shiki, S-H-K-I. Essa obra, ela é uma codificação em vários livros de leis, de indicações administrativas. Então, de novo, uma produção feita no âmbito das instâncias de governo, né? Esse Enji Shiki, ele já é do século X, portanto, uns 200 anos depois do Nihon Shoki e do Kojiki, e ele já trabalha com o Japão como uma unidade. Aquela
aquela questão de estabelecer ou de consolidar a unidade política, né, do Japão sob o domínio da família imperial, parece que isso já tinha ficado estabelecido, já consolidado. Então, ele assume isso. Agora, ele entende este livro, né? Quer dizer, quem elaborou esse livro, quem fez a compilação também, aqui você tem muito material compilado, entende o Japão, então, como uma unidade, e essa unidade se concretiza por meio de alguns rituais comuns. E esses rituais, esses sim seriam elementos que dariam essa expressão mais uniforme, mas são rituais que acontecem de tempos em tempos, mas no cotidiano da vida acontece aquilo que eu falava agora há pouco. Né? Acontece até hoje. Né? As diversas regiões, as diversas tradições, as diversas culturas internas se desenvolvem na sua dinâmica de forma muito autônoma. Então, no livro 8 do Enji Shiki, estão registrados 27 cantos ou preces, conhecidos como norito. Norito. Norito é uma palavra que significa prece, basicamente. E essas 27 preces, ou cantos, atravessam, permeiam a vida religiosa do Japão. E depois desses 27, ou a partir deles, brotam muitos outros, que são criados nos diversos santuários, nas diversas oportunidades, pelos diversos agentes, sacerdotes, né, lideranças que presidem os cultos. E são preces visando boas colheitas, prevenção de calamidades, entendimento entre as pessoas, etc, etc, etc. Esses textos costumam estar reproduzidos em vários lugares de oração. Então, esses 27. Então, por que o autor que eu li dizia que talvez isso se aproxime mais da ideia de texto sagrado que nós temos aqui no nosso... Porque se trata de alguma coisa mais difundida, mais divulgada, mais conhecida, né? Portanto, de maior familiaridade, né, por parte das pessoas. Esses noritos são endereçados aos kami, mas eles também fazem conexão com o kami. Kami maiúsculo, kami minúsculo. O kami minúsculo, presente nas próprias palavras quando pronunciadas adequadamente. Então, aqui você tem algo que na tradição japonesa é fundamental, chamada Kotodama. Kotodama, o poder sagrado das palavras. Algo que a gente vai encontrar em várias outras tradições. A palavra que tem um poder pela sua entonação, pela forma como ela é entoada, como ela é recitada, para além do seu sentido mais na versão mais imediata, né, que a gente dá à palavra, né? Na significação racional, por exemplo, que a gente atribui à palavra. A palavra, na maneira como ela é recitada, vamos lembrar dos mantras hindus, né? Elas são revestidas deste poder no mundo japonês chamado de Kotodama. Eu escolhi aqui, a título de ilustração, Mauro, um parágrafo do primeiro desses 27 noritos, se é que a gente pode falar no plural, dessas 27 preces, que justamente
é um parágrafo. O primeiro Norito tem 12 parágrafos. E eu peguei o 8º parágrafo, porque ele é endereçado diretamente à deusa Amaterasu. E este Norito, ele é pronunciado num rito particular que se chama Cerimônia da Primavera. Bem? É o primeiro Norito. Parágrafo 8. Eu digo, então, é o sacerdote entoando, né? Fazendo a entonação desta prece. Digo, e isto é algo extraordinário. Falo diante de ti, grande deusa Amaterasu, tu que habitas o céu. Lembrando lá o Kojiki, né? Ela habita o altiplano do céu. Por esta terra, por seus 4 pontos cardeais, pelo país que, ó deusa, observas com olhar penetrante. Você, Mauro, uma pausa. Na semana passada você mostrou uma imagem, se não me engano, é de Amaterasu. Ela mirando para baixo. Se não estou enganado, se é que não era Izanami, mas a ideia de que o Japão é privilegiado porque Amaterasu olha para ele com um olhar diferenciado. Essa ideia está muito presente, né, nesse universo, né? A ideia de que o lugar da minha habitação é o umbigo do mundo. Essa expressão umbigo do mundo está na Bíblia, né? A ideia da Terra Santa, né? O umbigo do mundo, o centro do universo. Aqui, essa ideia está expressa poeticamente assim. O país que, ó deusa, observas com olhar penetrante. Então, eu leio de novo para a gente não perder a sequência. Falo diante de ti, grande Deus Amaterasu, que habitas o céu. Por esta terra, por seus 4 pontos cardeais, pelo país que, ó deusa, observas com um olhar penetrante. Essa imagem mesmo. Até o alto polo do éter, até as profundidades da terra, até este polo onde as nuvens azuis se dissolvem, até a distância que tocam as brancas nuvens, pelos prados do mar azul, até onde chegam as proas dessas naves que não deixam que sequem nem remos nem timões, as naves que na planura do mar imenso sem descanso operam, pelos caminhos da terra, até onde se chega a casco de cavalo. Seja uma descrição da imensidão do céu, a imensidão do mar, e agora a pequenez da terra. Vamos prestar atenção nisso. Ele usa expressões para dizer que o céu quase se perde de vista, as nuvens se desfazem, se diluem. A mesma coisa em relação às águas, né? Os navios não descansam, os remos não param, porque essas águas também são praticamente infindáveis. Mas quando ele chega na Terra, a linguagem se altera e se torna política. Vamos ver. Pelos caminhos da terra até onde se chega a casco de cavalo. Como o animal, Mauro, levando os tributos bem estabelecidos. Os tributos. A família imperial agradece. Triturando ao trotar rochas e tocos, sem descanso, continuamente, fatigando largas rotas. Se tu, imperial grande deusa, se tu nos governas, se a terra estreita nos alargas,
A ideia de ampliar, né? Amplificar o domínio. A terra que é estreita, você amplifica. A terra estreita no contraponto ao céu infinito, ao mar infindável. Se tu, imperial grande deusa, nos governas, se a terra estreita nos alargas, se nos aplanas o abrupto, se nos aproximas às extremidades distintas, como com 1000 cordas a nós enlaçadas, as de tua imperial presença, se empilharão os tributos como uma cadeia montanhosa. Os tributos. Nós desfrutaremos das sobras. Sobra de quê? Até onde eu pude entender. Daquilo que a família imperial dispuser. Além disso, concede-nos que o glorioso reinado do divino pilar imperial seja pleno de alegria. Lembrar que a família imperial descende de Amaterasu. Bendize-o, o divino pilar imperial, para que se converta em largo reinado qual rocha forte, rocha imperecível. E o texto termina, Mauro, fazendo uma passagem clara, mas que precisa ser notada, do singular para o plural. A invocação era a deusa Amaterasu, tu, grande deusa. E este parágrafo termina no plural. Eu vos venero. Junto aos outros deuses e deusas imperiais. É ela com o panteão todo, mas que, de alguma maneira, inclui a própria descendência de Amaterasu, né? A família imperial. Eu vos venero junto aos outros deuses e deusas imperiais, prostrando-me ante vós, como o biguá. Sabe o biguá? Aquela ave marítima que tem um pescoço bem avantajado. Prostrando-me ante vós como o biguá, alargando o pescoço e entregando-vos as esplêndidas oferendas do pilar imperial. Assim termina o parágrafo 8 do Norito 1. Maravilha, Pedro. Muito legal, muito legal. Acho que é um aspecto interessante em todo esse nosso duplo, essas 2 aulas sobre o Japão, Pedro, e que me parece que vai perpassar o nosso curso, é que é claro que a gente sempre está buscando paralelos, similitudes ou diferenças com aquilo que nos constitui cultural e, eventualmente, religiosamente. Mas eu acho que esse é um exercício, é natural que a gente faça esse exercício, né? Então, aqui lembra a Bíblia, aqui é diferente da Bíblia, aqui lembra os gregos, aqui é diferente dos gregos. Agora, claro, somos uma humanidade só. Mas, por outro lado, eu acho que também temos um outro exercício para fazer nessas aulas com Pedro, que é a de largar essas referências. Porque este quadro de referências, por sua vez, ele é muito diferente do nosso quadro de referências. Então, mergulhar nesse quadro de referências, como que esquecendo por um tempo do nosso quadro de referências, para poder, de fato, saborear até o fim esse prato que o Pedro nos oferece, né? Acho que são 2 exercícios para fazer, né? A gente falou um pouquinho de semana passada. Você se lembra, Mauro? Sim. Quem nos acompanhou se lembra também, mas é bom você lembrar, você recordar isso. Porque essa é uma tarefa, né? É a tarefa de você realizar a comparação. Isso. Fazer a comparação de maneira adequada. O que é o adequado aqui? Né? O que soa mais promissor, vamos dizer assim? Primeiro, não tomar
um lado da comparação como referência para apreciar e avaliar o outro. Você toma um lado da comparação para estabelecer similitudes e distinções. E para fazer desabrocharem as distinções. No fim das contas, para a gente mergulhar num universo que nos é estranho e saborear o estranho, o alheio, né? Aquilo que é o outro, a gente precisa perceber a diferença, ter sensibilidade para com a diferença, né? Então, o trabalho comparativo, ele é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque quando você compara algo que você conhece mais com aquilo que você conhece menos. Se me permite, Mauro, uma viagem para o Brasil e para o sertão do Brasil. Né? Primeira vez que analisaram os sermões de Antônio Conselheiro, pegaram os sermões do Conselheiro e viram, mas tudo que o Conselheiro diz aqui está dito num livro que circulava na época no sertão, né, feito por um missionário. Portanto, não há nada de diferente, nada de original no texto do Conselheiro. Mas o trabalho comparativo, ele justamente precisa ser feito para que você identifique naquilo que é novo o que ele tem de novo. E só depois de muita exaustão e muito esforço, você eventualmente vai chegar e dizer não há nada de novo. Porque existe o novo. Existe o novo. Né? Quanto mais essa tarefa, voltando ao Japão, quanto mais essa tarefa não se coloca, quando a gente se defronta com produções culturais oriundas de universos radicalmente distintos. Se a humanidade é uma só, enfim, as experiências humanas são absolutamente distintas pelos marcos culturais que elas tecem e nas quais elas se dão, sem contar as singularidades dos sujeitos. Então, o trabalho comparativo, ele é, de um lado, indispensável. Ele é inevitável e é indispensável. Porque ele oferece parâmetro para você, descobrir uma coisa diferente aqui. Mas essa diferença exige da reflexão que eu vá atrás de entender a lógica desta articulação que é diferente daquela a qual eu estava acostumado antes, né? E que eu achava que era absoluta, que era a única possível. Não sei se a ideia ficou clara. O trabalho comparativo ele é fundamental. Ele serve tanto para que eu desenvolva a argúcia para notar a diferença e buscar a compreensão desta lógica distinta, como para que eu possa relativizar aquela visão que, eventualmente, eu tomava como única. Né? Então, é um desafio. Né? É um desafio. Quando a gente trabalha na ciência da religião, a gente trabalha esse problema do comparativismo como um desafio fundamental. Ele precisa ser assumido, mas ele precisa ser assumido com os critérios que permitam que a gente não adote uma atitude colonialista, né? No fim das contas. Ou uma atitude centrada. A minha visão é parâmetro para eu avaliar a visão do outro, da outra cultura. Assim se fez no passado, né? Aliás, assim se quer fazer. Assim se quer fazer. De novo, estamos indo para o fim, né, Mauro? Mas eu li ontem, hoje, que há um projeto aí para mexer nas bases curriculares do ensino, para omitir, para eliminar dos materiais escolares quaisquer referências às culturas indígenas e de matriz africana no país.
dentro dessa lógica de estabelecer escola domiciliar e não sei mais, essa loucura na lógica do apartheid, né, de que a gente falava no começo, eliminar o componente indígena e o componente de matriz africana das bases curriculares, escolares. Enfim, acho que eu falei demais em relação a esse tema da comparação, mas ele é muito importante. Inevitavelmente, nós vamos fazer conexões, mas as conexões, elas têm uma função metodológica, digamos assim, para que a gente possa avaliar e captar com a maior densidade possível a riqueza daquela cultura, daquele texto que a gente está tratando de explorar. Pronto, Mauro, falei demais. Na próxima aula, aula de número 5, ó, nós vamos atravessar, tá vendo esse mar aqui, ó, mar do Japão? Nós vamos atravessar ele e vamos para a China, não é isso, Pedro? Isso. Vamos viajar para a China. Vamos viajar um pouquinho, vamos fazer a travessia, continuamos lá no chamado Extremo Oriente, mas fazendo a travessia do Mar do Japão, vamos passar ali direto pela Coreia do Sul e Coreia do Norte e vamos entrar no universo da China. É isso, né, Pedro? Isso. Lembrando que a Coreia provavelmente foi a região pela qual o budismo atravessou o mar, né, e entrou no Japão. Não, ao que parece, não foi da China, mas foi através da Coreia. E eu vi aqui alguma observação, alguma questão referente ao Zen, né, no Japão. Enfim, isso tem a ver já com o universo budista, né, que se esparramou, inclusive chegou ao Japão, e a gente deverá abordá-lo de alguma maneira quando tratar do budismo, mas aí vamos esperar mais um pouquinho, porque aí vamos para a Índia. Aí chegamos lá. Na semana que vem vamos trabalhar com um texto clássico, né, no mundo das religiões, que é o Tao Te Ching. Opa, maravilha. Vai ser demais. Eu gostei de conhecer o Japão, os textos milenares, constitutivos do Japão, como o Pedro nos ensinou, menos textos religiosos com caráter daquilo que conhecemos vulgarmente com textos religiosos, mas com textos que são a conformação de um país. Os textos que foram conformando aquilo que hoje nós conhecemos como o Japão, o país das 8 ilhas. Maravilha. A terra do sol nascente. A terra do sol nascente. Deus Amaterasu. Pedro, foi ótimo, então. No próximo encontro, aula número 5, China. Lição de casa. Esperar a aula da China. Tchau, China, gente. Sem medo. É isso aí, sem medo. Esse tempo, a gente tem que dar o toque, né? É isso aí. Valeu, gente querida. Faze bem. Obrigado, Pedro. Faze bem. Um abração. Tchau.